Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, muitas pessoas têm dúvida se Deus existe ou se Deus não existe, né? E nesse vídeo eu quero explicar para você sobre a diferença das pessoas que creem em Deus, que buscam o conhecimento de Deus, e das pessoas que não creem em Deus. Existe uma diferença. E por que tantas pessoas não acreditam em Deus? Porque as pessoas sempre, sem buscar conhecimento, procuram buscar o conhecimento olhando no geral. E olhando no geral, você não aprende nada. É como uma pessoa que vai arrumar um emprego e diz: o que você sabe fazer? E a pessoa diz: eu sei fazer de tudo. De tudo o quê? De tudo um pouco, e no fim a pessoa não sabe fazer nada. Da mesma forma, é sobre o conhecimento espiritual. Se você não busca conhecimento, você ou não acredita, ou acredita em qualquer fonte de conhecimento. Então, quando você busca conhecimento de qualquer fonte, tudo para você é verdade. Eu escolhi aqui um versículo para explicar. João 15, 5, Deus diz: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando você para refletir nesse versículo, você pode dizer assim: quantas pessoas faz tudo sem precisar crer em Deus, sem precisar acreditar em Deus, sem buscar uma leitura bíblica. É isso que as pessoas veem. Então, o que acontece, o que Deus está ensinando para você nesse versículo? Sem mim não podereis fazer coisa alguma. Quando Deus se refere coisa alguma, Deus está falando nas suas escolhas certas. Não é que você não possa fazer nada. Você até pode fazer sem Deus, mas fazer escolhas erradas. E por isso tanta gente vive sem prosperar. Tantas pessoas na vida vivem sem saúde. Tantas pessoas vivem sem paz. Por querer ter Deus, mas não querer perder tempo de aprender as coisas de Deus. Então, as pessoas terminam desistindo, olhando no geral e sem aprender. Olha só, a ciência, ela estuda o ser humano pelo rato. E eu vou explicar para você aqui uma pesquisa da ciência com os ratos no físico. Nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo é o físico. Então a ciência pegou o rato e botou o rato para fazer exercícios. O rato que fez exercício na água, na natação, o rato ele morreu mais rápido. O rato que colocaram para fazer exercício na roda gigante, ele viveu o dobro de vida. Um rato, ele vive geralmente 500 dias. 500 dias. Então, o rato, ele odeia água e altura. Só para você ter uma base do que é a nossa vida. Rato odeia água e altura. Então, como assim? Rato anda pelo esgoto.
e anda nas alturas, que é no teto. Mas isso é coisa que o rato odeia. E por que ele faz isso? Ele anda nas alturas e anda pelo esgoto, porque é um modo de sobrevivência do rato. Se ele encarar a vida correndo entre os seres humanos, ele sabe que a tendência dele é morrer mais rápido. Então, mesmo ele odiando a altura e o esgoto, é o modo que ele tem de sobreviver. Então, os ratos que eles são usados para fazer exercício na água, ele só sobrevive a metade do tempo. O rato que ele faz exercício na roda gigante, ele sobreviveu o dobro do tempo do que fez exercício na água. O que isso lhe ensina? Que o que a Bíblia diz não é mentira. Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando você quer aprender sobre Deus olhando no geral, você nunca vai aprender. Porque você vê todo mundo pecando e todo mundo vivendo suas vidas. Mas de que fonte vem a prosperidade daquele ser humano? A felicidade daquele ser humano? A paz daquele ser humano? É isso que Deus, ele fica observando. As pessoas fazendo escolhas erradas e caminhando para o abismo. Então eu falo de mim para você aprender as coisas espirituais. Eu sempre fui muito louca para ganhar dinheiro. Eu vivi muitas experiências buscando a felicidade em coisas materiais. E eu nunca vi dificuldade para ganhar dinheiro. Eu nunca trabalhei para ninguém, porque eu aprendi isso muito nova, que trabalhar para alguém você se torna escravo da pessoa. Eu trabalhei apenas por 30 dias em uma padaria e de lá para cá eu tomei uma decisão que eu não trabalharia para ninguém. E eu sempre ganhei bem, modesta assim, bem razoável, que não me faltasse nada. Então, quando eu vendia acarajé, eu recebia muita proposta de emprego, porque eu era nova, e as pessoas me perguntavam: menina, você não quer trabalhar na minha loja? Vários empresários me chamavam para trabalhar. E eu dizia não, porque eu tinha tido essa experiência que trabalhar para alguém não me trouxe coisas boas. Eu percebi que trabalhar para alguém prendeu a minha liberdade, eu era submissa a fazer tudo que aquele ser humano quisesse e eu não tinha privacidade. E eu observei algumas coisas e eu sempre vi a minha mãe trabalhando e ganhando bem, que ela teve fases que ganhava muito dinheiro e ela espalhava uma toalha para contar o dinheiro, de tanto dinheiro que a minha mãe ganhava. Mas ganhar o dinheiro não é ser próspero. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Nem toda fonte de dinheiro vem com prosperidade. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, para resumir, para você entender, eu cheguei a ganhar 20 mil reais. Eu corri bastante atrás de dinheiro e tentei ganhar uma prosperidade e consegui. Mas quando eu fui para uma cirurgia, eu parei para refletir que a minha vida, eu não conseguia nada que eu queria. Eu tinha o dinheiro, mas eu não conseguia o que eu mais queria. O que eu mais queria dava errado.
E isso me trouxe uma curiosidade de ler a Bíblia. Foi quando eu jejuei e Deus me abriu os olhos para o mundo espiritual. E eu aprendi a ver a vida de forma que eu não via, que a Bíblia fala sobre a cegueira espiritual. Então, quando Deus tirou as escamas dos meus olhos, eu passei a entender sobre a espiritualidade vinda de Deus. Então, quer dizer, quando eu achei aos meus olhos humanos que eu estava na melhor fase da minha vida, ganhando 20 mil reais, e eu fui tentar botar silicone e fazer uma lipo, eu não consegui. E aí, quando eu parei para buscar a Deus, foi pensando, eu tento ser casada e não consigo. Porque quando você tenta algo, você tenta para ser feliz, não qualquer tipo de casamento. Eu tentei ter uma loja, eu também não consegui. Porque também tem comércios que vivem de portas abertas, apenas se mantendo vivo. Não prospera. É isso que eu aprendi com o meu convívio de vida. Então, quando eu tentei botar silicone, eu também não consegui. Então, eu vi que tinha algo errado na minha vida. E quando eu fui para uma leitura bíblica e comecei a jejuar, eu comecei a entender sobre o mundo espiritual. E que nem tudo que os seus olhos vê, nem todo o entendimento humano não leva o conhecimento de Deus. Por esse motivo, tantas pessoas não acreditam em Deus. E acreditar não é conhecer. Porque eu posso chegar para você e dizer, eu acredito na Xuxa, um exemplo, mas eu não conheço a Xuxa. Eu posso saber da infância, de como ela venceu na vida e não conhecer a ela. Então, o que leva ao conhecimento de Deus? A busca. Isso é o que leva. É você reconhecer que algo está errado na sua vida e buscar a Deus para poder Deus entrar na sua vida espiritual e tirar o que está de errado para poder colocar o certo. Quando a Bíblia fala de odres velhos e odres novos, é o nosso espírito. Um espírito contaminado apenas com as coisas do mundo, sem você querer parar para aprender as coisas de Deus, como Deus vai entrar? Então, não tem diferença do ser humano que acredita em Deus e do que não acredita em Deus em forma geral. Deus não quer saber se ele acredita ou não. Se eu chegar para você e disser 2 mais 2 são 4, e você disser, mas eu não acredito que é 4, eu acredito que é 5, não vai deixar de ser 4. Então, a forma de você querer buscar a Deus não é a forma que o povo busca apenas falando de Deus, sem querer conhecer a Deus. Porque se você só fala e não busca, você não conhece. Porque tem pessoas que nem sequer acreditam que Deus existe. E tem Deus, tem vida, tem Deus. Mas você tem que querer saber que qualidade de vida esse ser humano tem. Qual é a qualidade de vida que ele tem. Porque ter dinheiro não é ser próspero. É isso que Deus ensina. Muitas prosperidades levam à morte. Deus também ensina isso na Bíblia. E eu me dou como exemplo que eu ia morrendo, ganhando 20 mil reais
E quando eu voltei, eu fiquei me perguntando o que era que eu tinha de errado, porque eu não conseguia o que eu mais queria. Quando você para ler a Bíblia, você vê o que Deus promete para a sua vida, o que o Espírito Santo lhe traz: paz, saúde e prosperidade. E o que é a paz, a saúde e a prosperidade? Então é sobre isso que o ser humano tem que parar para refletir na vida dele e não olhar no geral. Porque no geral, todo mundo ganha dinheiro. Mas de que fonte vem o dinheiro? De que fonte vem a sabedoria espiritual? De que fonte vem a saúde? Então é isso que Deus olha e é isso que Deus ensina na Bíblia. Você tem que querer saber a fonte, a verdadeira fonte das coisas para poder você descobrir o que é o Espírito Santo. Se você não perde tempo buscando conhecimento, você vive sem prosperar, sem saúde e sem paz. E por não saber a causa, você prefere achar que é normal viver assim, pelas suas escolhas erradas. Veja que o rato que fez exercício na água, ele viveu a metade do tempo que o outro que fazia exercício no círculo, ele viveu o dobro do tempo. Então isso nos ensina que sem Deus, esse versículo está lhe ensinando que sem Deus coisa alguma pode fazer. Por quê? O ser humano vê todo mundo fazendo tudo, mas não sabe se ele está fazendo as coisas corretas. E quando você faz coisas erradas, é impossível você fazer as certas. É impossível você buscar da fonte errada e achar que Deus está no controle. Se você busca conhecimento de fontes erradas, como Deus vai tomar o controle da vida daquela pessoa? Então, para ele, o certo, o errado se torna certo. Um dia um rapaz me perguntou, por que as pessoas do candomblé falam em Deus, se sabe que isso não é de Deus? E eu respondi para ele, porque as pessoas do candomblé, elas acreditam em Deus da forma delas. Tudo que Deus diz, não faça, não acredite, por ele não ler a Bíblia, ele acredita que existe porque ele vai para fontes erradas. Então, a crença de cada um não importa. Não importa de que forma o ser humano acredite. Por isso que Deus impôs as leis e as regras. Porque independente de que fonte o ser humano busque, existem as consequências das escolhas erradas. Por isso eu tomava remédio para dormir por 20 anos, por ter escolhas erradas. Por isso eu não conseguia ficar casada, porque eu não queria ser casada de aparência, por ter escolhas erradas. Então eu buscava a minha felicidade no dinheiro, nas coisas materiais e me destruindo. E destruindo a verdadeira paz, a saúde e a prosperidade que Deus podia me dar. E eu achava que da minha forma humana, da minha força braçal, da minha inteligência, eu podia vencer. E eu venci até um certo ponto. Então eu ficava me perguntando, por que eu não consigo isso, se eu quero? Por que eu não consigo aquilo,
se é o que eu quero. Então, quando eu fui botar silicone, eu perguntei, por que eu não consigo botar o meu silicone se eu paguei à vista e é o que eu quero? E os meus exames deu tudo bem. Por que eu não consegui? Foi quando eu busquei a espiritualidade de Deus e Deus me revelou, me mostrou o mundo espiritual. Então, quando você lê a Bíblia, você entende que existe uma diferença de fonte de sabedoria. Existe uma diferença de fonte de felicidade. Existe uma diferença de fonte de prosperidade. E existe uma diferente fonte de tudo na terra. Então Deus, ele não dá prosperidade a um ser humano que vive no pecado e inconsequentemente sem saber. Então quem tem que querer saber onde peca, onde erra e por que eu não consigo as coisas, é nós que quer prosperar, que quer ter saúde e que quer ter a paz. Onde eu erro? Por que eu não consigo? É isso que eu quero que você aprenda, que olhar no geral não é a solução. Acreditar em qualquer fonte não é a solução. Se Deus diz não acredite nisso, então é nisso que você é enganado. Se Deus diz não faça isso, é nisso que você vai se prejudicar. Em querer fazer do seu jeito. Então, do seu jeito só dá errado. Então, quando eu descobri isso, foi quando eu quis mudar totalmente as minhas escolhas. E passar a confiar nas escolhas divinas. Nas escolhas que Deus tem para a minha vida. E aí, foi quando Deus me devolveu o sono, me devolveu a paz e me devolveu a saúde. Quando Deus me devolveu tudo isso que eu estou lhe dizendo, Deus me devolveu sem me cobrar nada. Quando Deus disse só, perdoe as pessoas, não vire o ano no pecado, porque eu não ia perdoar as pessoas e sair do pecado? Quer dizer que eu posso apenas só querer de Deus. Eu não posso devolver para Deus. Eu não posso obedecer a Deus. Eu só posso querer de Deus. Isso não é o normal do ser humano que anda com o Espírito Santo. Querer de Deus e não dar para Deus. Então veja que existe um conhecimento quando você busca. Você começa a ter escolhas corretas e passa a entender que o espiritual domina o material. Não é você vivendo de qualquer forma que Deus vai lhe dar o que você mais quer. Deus só dá quando você merece, quando você busca, quando você aprende. E olha que Deus me deu quando eu comecei a buscar ainda no pecado. Eu ainda pecando. Mas por que Deus me deu? Porque Deus sabia que eu não sabia das consequências do meu pecado. Deus sabia que eu não pecava por maldade. Eu pecava por falta de conhecimento. Então Deus sabe todas as coisas, do mesmo jeito que é na sua vida. Deus sabe todas as coisas. Então quem precisa buscar o conhecimento para conseguir é nós. Nós é que precisa buscar o conhecimento para poder conseguir essa plenitude que Deus oferece, que Deus fala na Bíblia. Então muita gente finge que está tudo bem, não busca e aí Deus também não age.
Porque quando o ser humano, ele se conforma em viver fingindo que é feliz, ele vive numa felicidade de fingimento. Quando o ser humano busca dizer no externo que está tudo bem e não perde tempo com Deus, Deus também não faz nada. Deus, ele é totalmente correto em todas as atitudes dele. Então não vale a pena o ser humano viver achando que tá tudo bem e não buscar o conhecimento para poder realmente ficar tudo bem. É isso que Deus ensina. Então, por mais que o ser humano, ele sabe que sem Deus ele não é ninguém, ele não para aprender. E aí a vida dele é perder tempo. Se torna uma vida de saquetel furado, ganhando dinheiro e gastando dinheiro. O dinheiro entra pela uma mão e sai pela outra. E ele não sabe por que não prospera. Ganhando dinheiro ou gastando em medicina, não sabe por que adoece. Ou casando e separando e não sabe por que não consegue ficar casado. Que era o meu caso. Então eu estou lhe dando todos esses exemplos para você entender que existe uma diferença da espiritualidade vinda de Deus para uma espiritualidade vinda de qualquer fonte. Existe uma diferença da prosperidade vinda de Deus para uma prosperidade vinda de qualquer fonte. Tudo tem uma diferença quando você busca conhecimento. Então a gente não pode mudar o externo. Você não pode mudar ninguém, mas você pode mudar você mesmo. Você pode mudar buscando a solução dos seus problemas, buscando aonde você erra, para poder você se encontrar. Você tem que primeiro buscar o conhecimento. Onde eu erro? Onde eu errei lá atrás? Para poder Deus entrar. Porque quando você ignora os seus próprios erros, dificilmente Deus vai agir. Então, pela falta de conhecimento, tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que preferem viver no pecado e buscar sua felicidade de qualquer forma, de qualquer fonte. Nas drogas, no Rivotril, nos vícios, nas amizades erradas, e vai vivendo uma vida de fantasia, uma vida enganosa. É isso que Deus explica. Por isso que Deus diz nesse versículo: sem mim não podes fazer coisa alguma. Então, aparentemente, quando você olha no geral, tá tudo bem, todo mundo faz tudo. Mas quando você busca, é quando Deus começa a resolver os seus problemas. Quando você para aprender as coisas de Deus, é quando Deus começa a resolver o que realmente vale a pena. Porque Deus, ele só faz o sobrenatural. As coisas naturais, só quem faz é Deus. Tá certo? As coisas espirituais vêm de Deus. As coisas naturais vêm do homem. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.